E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Não é incrível saber que tudo que eu e você estamos fazendo está sendo registrado neste momento? Pense nisso. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Mesmo a pessoa mais caridosa do nosso meio, se um dia ela for julgada pelas suas obras, ela será achada em falta. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E agora, irmãos, o versículo mais triste, verso 15. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Eu acredito na palavra de Deus. Podem se assentar. Conhecido como o grande trono branco, o juízo final irá ocorrer depois de dois eventos marcantes na história da humanidade. O primeiro evento que está para acontecer é o evento da grande tribulação, o período chamado de a grande tribulação. Será um período de 7 anos, e durante esses 7 anos, 1/3 da terra será varrido, dizimado. 1/3 da natureza e 1/3 também dos seres humanos serão varridos da face da terra. Durante este período de 7 anos, 2 personagens, o anticristo e o falso profeta, irão introduzir no mundo a marca da besta. Você já deve ter ouvido falar da marca da besta, 666, e eles passarão a perseguir os judeus, Israel e todas as nações que ficarem do lado de Israel durante aqueles 7 anos. Depois disso, depois dos 7 anos, Jesus irá descer até a terra, e aí sim, ele irá estabelecer o seu reino, que será de 1000 anos, conhecido como o reino milenar de Cristo. E só depois do milênio é que a raça humana, desde Adão, desde a criação do primeiro homem, até o último dia do milênio. Imagine então a raça humana, desde a criação até o último dia do milênio. Será julgada, toda a raça humana será julgada diante do grande trono branco de Jesus. Veja o verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra, fugiu o céu, e não se achou lugar para eles. Agora, como que podemos descrever o dia do juízo final? Como que você entenderia este dia? Recentemente, na posse do segundo mandato do presidente americano Donald Trump, estavam presentes os últimos 4 presidentes dos Estados Unidos da América. Se não me falha a memória, estavam presentes Bill Clinton, George Bush, Barack Obama e o Joe Biden. O Jimmy Carter só não foi porque ele tinha acabado de morrer, com 100 anos de idade, senão ele teria ido também. Então esses 4 últimos presidentes, além de autoridades de todos os poderes, judiciário, legislativo e executivo, todos eles estavam presentes na posse do presidente Donald Trump. Além de tudo isso, na frente de todos, aquela posse sendo transmitida para o mundo inteiro, Donald Trump, ele disse o que cada um daqueles presidentes havia feito de errado
e que quase destruiu os Estados Unidos e o mundo inteiro. Ele fez isso na presença de todos. Foi uma verdadeira surra. Ele lavou roupas sujas na presença do mundo inteiro. Foi uma surra em plena praça pública, com o mundo inteiro assistindo. A televisão mostrava a expressão de medo e de vergonha no rosto de cada uma daquelas pessoas. Mas elas não podiam fazer nada. Elas não podiam retrucar, elas não podiam responder, elas não podiam sequer sair do local. Tiveram que ficar ali ouvindo tudo aquilo. Obviamente, depois da reprimenda que levaram, todos eles retornaram para suas mansões de prata e de ouro. Mas eu garanto que até hoje eles estão rangendo os dentes de raiva. E se pudessem, eles iriam retaliar contra o presidente atual do país. Só que depois do juízo final, os homens e mulheres já não poderão retornar para suas casas, não poderão mais voltar para suas casas de alvenaria e de cerâmica, mas serão todos, como nós acabamos de ler, lançados no lago de fogo e também de enxofre, conhecido como a segunda morte. No primeiro mandato de Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, ele veio como ovelha, e ele foi levado para o matadouro, ele foi rejeitado, ele foi perseguido, e ele foi morto como uma ovelha indefesa. Mas no seu segundo mandato, ele voltará como um leão rugidor para devorar todos os seus inimigos. Há cerca de 2000 anos, o apóstolo João viu o grande trono branco. Ele viu aquele trono branco para que agora, neste momento, você e eu jamais tivéssemos que vê-lo, ou jamais tivéssemos que enfrentá-lo. Não é da vontade de Deus que nenhum de nós esteja presente naquele dia, não é da vontade de Deus que nenhum de nós enfrente o juiz assentado sobre o trono branco. Quem estiver na presença daquele trono, certamente já estará perdido. Quem estiver na presença daquele trono, certamente já terá a sentença revelada, condenação e perdição eterna. Então, meus amados, o que João viu e nos avisou de antemão para nos livrar deste lugar, ele viu quem estava sentado sobre o trono, Jesus Cristo. Ele viu quem estava de frente para o trono, os perdidos. E ele viu para onde o trono enviou aquelas pessoas, para o lago de fogo. Então, nesta noite, em primeiro lugar, como é o grande trono branco? João disse: vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Este trono simboliza, irmãos, status, simboliza autoridade, simboliza poder, soberania, e ele é branco justamente para mostrar a sua pureza e a sua santidade, e é um trono para demonstrar que quem se assenta sobre ele é soberano, é poderoso, é juiz de todo o universo. Quem é ele? É o próprio Senhor Jesus Cristo, o mesmo que este mundo crucificou há 2000 anos, através do poder, da autoridade do Império Romano. Este cujo nome está sendo agora mesmo proibido de ser pronunciado nas escolas públicas e nas repartições públicas. No entanto, ele, Jesus, irá julgar a raça humana inteira, e não será o próprio Deus Pai, mas o Deus Filho que irá julgar a raça humana. Veja João 22, 23. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. E quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então aqui ficou estabelecido
que o juiz assentado sobre o trono branco será ninguém mais, ninguém menos que o próprio Senhor Jesus Cristo. E o que podemos aprender sobre este grande trono branco? Primeiro, não há como escapar dele. Se alguém comparecer perante aquele trono, não há como escapar dele. O verso 11 diz: de cuja presença fugiu a terra, fugiu o céu, e não se achou lugar para eles. Em outras palavras, não haverá lugar na terra, não haverá lugar no espaço sideral capaz de esconder qualquer pessoa que precise comparecer perante o grande trono branco. Os salvos, aqueles que já foram lavados no sangue de Cristo, redimidos pelo Senhor Jesus Cristo, esses salvos não estarão presentes durante este julgamento, até para não ter que presenciar a condenação de seus pais, talvez de seus filhos, talvez de seus amigos ou de outros parentes mais próximos. Porém, os salvos também serão julgados, só que em outro tribunal, chamado o Tribunal de Cristo, o bema de Cristo. Mas, irmãos, pelos mesmos motivos, a mesma base do julgamento do grande trono branco será a base do julgamento do Tribunal de Cristo. Crentes e descrentes serão julgados debaixo da mesma base, pelos mesmos motivos, pelas obras que foram realizadas em vida. A diferença é que os salvos não terão que pagar por suas más obras, uma vez que todas elas já foram pagas na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Porém, os perdidos, que não receberam Jesus Cristo, que não foram salvos por Jesus Cristo, terão que pagar pelos seus próprios pecados, que nunca foram confessados, nunca foram abandonados na presença de Deus. Vejam a base do julgamento, do juízo final, e vejam a base do julgamento do tribunal de Cristo. Verso 12: e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aqui é a base do grande trono branco. Mas veja agora a base do tribunal de Cristo, que é onde os crentes irão comparecer em 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos, Paulo se incluiu, comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então um dia Deus vai cobrar de cada um de nós, perdidos e salvos, as nossas obras, a maneira como nós vivemos neste mundo, a maneira como nós utilizamos este corpo, através do qual nós vivemos neste mundo. A diferença é que os perdidos, eles não terão salvação, eles não foram salvos, eles não foram redimidos. Mas eu e você, pela graça maravilhosa de Jesus, já fomos salvos, já fomos redimidos. Nossas más obras já foram pagas através do sangue de Jesus Cristo. O mundo está dividido nesta noite entre esses dois grupos de pessoas: os que vão fazer parte do tribunal de Cristo, salvos, e os que vão fazer parte do grande trono branco, que são os perdidos. Então, ainda dá tempo para mudar de jurisdição. Qual que é a sua jurisdição? Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, você ainda não se entregou a Cristo, você ainda não recebeu Jesus como Salvador, a sua jurisdição é o grande trono branco. Não haverá perdão, não haverá salvação, só haverá condenação, sentença eterna. Mas se você, neste momento, receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você passa do grande trono branco para o bema de Cristo, para o tribunal de Cristo. Quem estiver do lado do grande trono branco, ainda hoje à noite, pode escolher fazer parte do tribunal de Cristo. Mas quem já está do lado do tribunal de Cristo, quem já é salvo, mesmo que desejasse, mesmo que quisesse, não tem mais como voltar para o grande trono branco. Foi Jesus quem garantiu isso. Ele disse em João 10:28: e dou-lhes a vida eterna,
e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Em outras palavras, a salvação de Cristo é completa, é eterna, e ela é imutável. O trono ensina que uma vez lá, aí não haverá mais como escapar dele. O que mais? Todos serão levados perante ele, todos serão levados perante o trono branco. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Grandes e pequenos se refere a todos os seres humanos do mundo. Em vida, alguém pode ter sido rico, pode ter sido importante, mas na eternidade, ele será apenas mais um no meio da grande multidão. Alguém perguntou para o homem mais rico do mundo o que ele achava da morte. Elon Musk respondeu: um alívio. Será um alívio. Alívio para os salvos, senhor Elon, mas dor e ranger de dentes para todos os perdidos. Jesus garantiu em Lucas 13, 28, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó, e todos os profetas, no reino de Deus, e vós lançados fora, e vós lançados fora. Grandes e pequenos, ricos e pobres, serão tratados de acordo com as suas obras. Assim como haverá graus de recompensa no céu, nem todos nós seremos recompensados do mesmo jeito. Haverá graus de sofrimento no inferno. O Novo Testamento, irmãos, nos dá essa ideia. Veja o que Jesus disse em Mateus 11, 24. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então Deus já nos deixou avisados que haverá graus de recompensa no céu e haverá graus de sofrimento no inferno, mas nem por isso devemos descansar. Quem é salvo deve buscar pelo melhor no céu, e quem é perdido deve evitar qualquer tipo de inferno. Amém, irmãos? Nós vimos como é o grande trono branco. Agora, como são as pessoas perante o grande trono branco? Como são as pessoas perante o grande trono branco? Veja o verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Nós já vimos que as pessoas serão de todos os tipos: ricas, pobres, pequenas, grandes, famosas, desconhecidas, letradas, indoutas, deístas ou até ateias. Só um tipo de gente que não irá comparecer perante o trono branco. Só um tipo de gente que não vai fazer parte daquele momento: os salvos no Senhor Jesus Cristo. Mas o restante do mundo, todos estarão lá. Observe que todos ficarão diante de Deus, ainda que sejam julgadas por Jesus Cristo. Então Deus estará presente apenas para garantir a autoridade de seu Filho. E o que essas pessoas irão fazer? Nada, absolutamente nada. Irão apenas ouvir a sentença. Tomé, um dos discípulos de Cristo, duvidou da ressurreição. Ele disse que só acreditaria vendo, colocando a sua mão no corpo de Jesus Cristo. E finalmente, quando ele ficou frente a frente com Jesus Cristo ressurreto, ele só conseguiu dizer isso: Deus meu, Senhor meu, Deus meu, Senhor meu. Ele ficou atônito. E essas pessoas também não vão conseguir falar nada. Elas não vão conseguir reclamar, elas não vão conseguir protestar, elas não vão fazer nada. Ficarão todas caladas diante do Deus do universo. O que você acha que Herodes irá dizer naquele dia? Pilatos,
O que Pilatos irá dizer na presença de Jesus? O que você acha que Nero ou o imperador Diocleciano vão dizer naquele dia? Mais recentemente, o que Lenin, o que Hitler, o que Fidel Castro irão dizer naquele dia? Nada. Paulo disse em Romanos 3:4: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ninguém poderá reclamar de Deus para Deus naquele dia. Os livros vão garantir os fatos. E abriram-se os livros. Quantos livros? E abriu-se outro livro, que é o da vida. Quantos livros que estão registrando as nossas obras, estão registrando a nossa vida? Eu não sei, mas eu sei que haverá um livro com o poder de cancelar todos os outros livros. Amém, irmãos? Quem estiver aqui no grande trono branco é porque não confiou em Jesus Cristo em vida, não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador em vida, e portanto terá que pagar pelos seus próprios pecados. E a contabilidade de Deus é perfeita, inequívoca, precisa. Na hora da soma e da multiplicação, todos os pecadores sairão perdendo, todos irão ser encontrados em falta. O rei Beltesazar foi julgado por Deus em vida. E sabe qual foi o resultado? O mesmo resultado do grande trono branco. Tekel, pesado foste na balança, foste achado em falta. E nesta noite, meus irmãos, salvos ou perdidos, qualquer um de nós, se formos pesados na balança de Deus, nós também seremos achados em falta. Nenhum de nós vai conseguir convencer a Deus através das nossas obras. Por isso, quem quiser ser salvo por suas obras, quem quiser ser salvo por sua religião, quem quiser ser salvo pelo seu caráter, pela sua própria índole, sempre será achado em falta, principalmente no dia do juízo final. O fato é que todos os homens que desejam ser salvos, hoje à noite, através das suas obras, através da sua religião, através de si mesmo, serão condenados perante Deus naquele dia, pois não há obra suficiente que possa comprar a salvação. Veja Romanos 3:12: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então haverá vários livros registrando nossas boas e nossas obras más, e na hora da somatória haverá muito mais pecado do que boas obras. Por isso, nesta noite eu quero dizer para você, nossa única esperança é Jesus Cristo. Nossa única esperança é o sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Não existe salvação pelas obras, salvação é pela graça. Salvação é somente através da fé em Jesus Cristo. Mas, diante do grande trono branco, haverá apenas pessoas que não confiaram em Cristo, preferiram confiar em si mesmas ou na religião. Daí a importância de Jesus. Se obras não salvam, não salvam. Se religião não salva, não salva. Se o nosso caráter não salva, não salva. O que pode nos salvar então? Jesus responde, ele diz: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nesta noite, se você deseja ser salvo, esqueça suas obras, esqueça sua índole, esqueça sua religião, esqueça o seu caráter, e venha a Deus através de Jesus Cristo. Só Jesus salva. Amém, irmãos? No juízo final, todos irão saber disso, todos irão acreditar nisso, mas aí já será tarde demais. Queriam ser salvos pelas obras, então pelas obras serão julgados. Os livros vão garantir os fatos. E o que mais?
Os livros vão garantir a sentença. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olhe, hoje à noite, mesmo que você já seja salvo, as suas obras, boas ou más, estão sendo registradas aqui nesses livros. Graças a Deus, nós não precisamos saber o que esses livros estão dizendo, o que está sendo registrado a nosso respeito. Nós temos ideia, nós fazemos ideia, mas graças a Deus, Deus não irá abrir aqueles livros diante do nosso nariz. Deus não vai nos deixar saber o que foi registrado a nosso respeito. Por quê? Porque o livro da vida vai cancelar todos esses livros. O importante é se o seu nome está escrito no livro da vida. Amém, irmãos? O livro da vida invalida os outros livros. Você se lembra de Saddam Hussein, o presidente do Iraque? Ele era um homem muito cruel. Ele se achava descendente do grande rei da Babilônia, Nabucodonosor, e ele queria ser tão cruel ou mais que o seu antecessor. E geralmente ele fazia festas nos seus palácios de marfim, e ele convidava toda a elite do Iraque para participar dessas festas. E ai daquele que não comparecesse, ai daquele que não aceitasse o convite, porque durante essas festas ele tinha uma lista, e na lista havia o nome de todas as pessoas de quem ele desconfiava, e todas aquelas pessoas seriam executadas no final da festa. Se ele chamasse o seu nome, você já poderia ter certeza que seria executado. E há um vídeo no YouTube mostrando uma dessas festas, mostrando o presidente Saddam Hussein chamando o nome de várias pessoas. E quando o nome era chamado, essas pessoas levantavam chorando do seu lugar, e elas eram acompanhadas pelos soldados, e elas eram executadas, decapitadas, fuziladas ou atravessadas pelas espadas. Se o seu nome fosse chamado, você saberia que é o fim. Você teria certeza de morte. Era algo muito forte e muito triste que acontecia no Iraque. No juízo final, será o oposto. Quem estiver na lista de Deus será poupado, nem irá comparecer diante do trono. Mas quem não estiver na lista será condenado. Por isso que nesta noite você precisa ter certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Não precisa estar no rol de membros de uma igreja, mas precisa estar no livro da vida do Cordeiro de Deus. O verso 15 diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Nesta noite tenha certeza que seu nome está escrito no livro da vida. Nós vimos como é o grande trono branco. Nós vimos como são as pessoas perante o grande trono branco. E agora, como será o destino decretado pelo grande trono branco? Já vimos aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Irmãos, vamos estudar sobre isto nesta noite, para que você saiba que nós não estamos inventando esta doutrina, mas ela é bíblica e ela é divina. O destino já foi decretado desde toda a eternidade. Quem fizer parte desse julgamento do grande trono branco já saberá qual será a sua sentença: o lago de fogo. Como já vimos, a Bíblia indica que haverá graus de punição neste lugar. Com certeza o índio não civilizado que nunca ouviu de Jesus Cristo não será condenado da mesma forma que o morador de uma cidade como a nossa
que já ouviu o Evangelho muitas vezes, mas deliberadamente o rejeitou. Todavia, todos os perdidos estarão juntos. Imagine, os homens perdidos finalmente irão fazer companhia para os seus ídolos, irão fazer companhia para os seus heróis da música popular brasileira, irão fazer companhia para os seus ídolos de Hollywood, irão fazer companhia para os seus ídolos da politicagem progressista, irão fazer companhia para os seus ídolos das redes sociais. Todos os que estiverem à esquerda de Jesus Cristo irão para este lugar. O reverendo Billy Graham, ele não podia afirmar que o fogo do lago é o mesmo em grau e temperatura que o nosso fogo aqui da terra, mas ele disse ter certeza de que este lugar existe, é real e é eterno. Por isso mesmo ele dedicou a sua vida para pregar o evangelho de salvação para todas as nações da terra. Jesus ensinou sobre este lugar em Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. A boa notícia é que o fogo eterno não foi preparado para mim, não foi preparado para você, para nenhum ser humano, só para o diabo e os seus anjos. Deus não quer que nenhum de nós vá para este lugar, e por isso Ele mandou Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, para pagar pelos nossos pecados. Então, o que precisamos saber sobre este destino? Este lugar receberá todos os resultados do pecado. Só há 2 lugares no mundo que receberam todos os resultados do pecado. O primeiro foi a cruz do Calvário. A cruz do Calvário foi o depósito de lixo de Deus. Sobre Jesus foram depositados todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas, mas também no lago de fogo, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A palavra inferno ou Hades é uma expressão usada para falar sobre a sepultura, para onde os mortos irão. Mas também a palavra inferno e Hades são usadas para falar de um lugar de sofrimento, de um lugar de escuridão. A ideia aqui, meus irmãos, é que todos os perdidos que já morreram irão se encontrar juntos nesse dia. E olha, não importa como eles tenham sido sepultados, como eles tenham sido cremados, ou até como eles tenham sido digeridos. Veja o verso 13: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a Bíblia deixa bem claro que ninguém deixará de existir por causa da morte. Todos irão existir eternamente, mas não no mesmo lugar. E a Bíblia usa 3 expressões para mostrar o destino do ser humano após a morte. São elas Sheol, Hades e Guiena. Sheol é uma expressão hebraica e simplesmente quer dizer lugar dos mortos. Meu lugar, seu lugar, porque nós iremos morrer também um dia. Por isso, Sheol pode ser usado tanto para os salvos, como também para os perdidos. Já a palavra Hades é uma expressão grega, e simplesmente quer dizer o mundo além, o mundo depois deste mundo. Possui a mesma ideia do Sheol, porém, Hades é mais frequentemente usado para conotar um lugar ruim. Mas a palavra Guiena, essa sim, é uma expressão grega que Jesus Cristo usou para falar sobre o inferno. Inferno castigante, inferno de fogo.
Essa expressão, ela foi emprestada da língua hebraica e quer dizer o Vale de Inom. E o Vale de Inom existe, fica aos arredores de Jerusalém, onde naquela época, seres humanos, principalmente bebezinhos recém-nascidos, eram oferecidos vivos para um ídolo chamado Moloque. E essas criancinhas eram queimadas vivas. Eu creio que este ritual é uma versão moderna do aborto. Depois passou a ser um lixão, onde os detrimentos eram queimados 24 horas por dia, com direito a vermes e todo tipo de parasita. Então Jesus, foi Ele quem fez questão de cunhar o nome Guiena, para expressar como será a vida no inferno. Em outras palavras, assim como em Guiena, vocês ofereciam seres humanos vivos, vocês ofereciam criancinhas vivas para os seus ídolos. Assim como em Guiena, vocês hoje estão depositando os seus lixos, vocês estão queimando os seus lixos. O inferno também será um lugar para receber essas pessoas e receber o seu lixo. Deste lugar, Guiena, Jesus disse 3 vezes no livro de Marcos: onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Assim como um lixão recebe todas as impurezas de uma sociedade, Guiena irá receber todas as mazelas deste mundo. E além disso, este lugar receberá todos os pecadores perdidos. Como eu disse, só há 2 lugares no mundo que recebem todos os pecadores e recebem todos os pecados: o Calvário de Jesus Cristo ou o inferno. Graças a Deus, todos os meus pecados foram crucificados com Cristo. Se há uma segunda morte, esta é a segunda morte, logo podemos dizer que há uma segunda vida. A vida não acaba aqui, ainda tem uma segunda vida. E Jesus Cristo veio justamente para nos livrar desta segunda morte. Apocalipse 2:11 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Mas tem que ouvir, tem que aceitar, tem que receber. Que fique bem claro, tanto o céu quanto o inferno receberão pecadores. A diferença é que no céu haverá pecadores redimidos, pecadores perdoados, pecadores convertidos a Jesus. E no inferno haverá apenas pecadores. Jesus disse em Apocalipse 21:8: mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Creio que se nós não somos culpados de todos esses pecados, já fomos culpados de alguns, mas a diferença é que nós já fomos perdoados e lavados no sangue de Jesus Cristo. Você já ouviu falar de Ted Turner? Ele era o dono, o fundador da rede de televisão CNN, liberal, progressista ao extremo. E para zombar da doutrina do inferno, ele fez questão de dizer: se o inferno existe, eu faço questão de ir para o inferno um dia, porque eu tenho certeza que a maioria dos meus amigos irá para o inferno também, e eu quero ficar perto deles. E ele tinha toda a razão. A maioria de seus amigos irá para o inferno, por quê? É para lá que vão todos os mentirosos. Mas você não precisa ir para o inferno,
Ao invés de ser amigo de pessoas que desejam ir para o inferno, seja amigo de Jesus Cristo, amém, irmãos? Ele é o único que pode mudar o nosso destino agora. Ele disse em João 5,24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, não vai ser julgado no grande trono branco, mas passou da morte para a vida. Eu sei que é muito difícil pregar uma mensagem como esta, e mais difícil ainda, ouvi-la. Certa vez, George Whitefield, evangelista do passado, estava pregando nas ruas de Londres, e ele pregava muito mais sobre o inferno do que eu estou pregando nesta noite. E havia alguém na multidão que não queria ouvir, e colocou os dedos tampando os ouvidos, e ficou assim praticamente o sermão inteiro, porque não suportava ouvir falar sobre o fogo do inferno. Mas finalmente, na hora que ele tirou um dos dedos para espantar uma mosca, ele ouviu este versículo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Naquela hora ele tirou outro dedo também, e chorando foi à frente receber Jesus Cristo como Salvador. O que João viu e nos avisou para nos livrar deste lugar? Ele viu quem estava assentado sobre o trono, Jesus. Ele viu quem estava de frente para o trono, os perdidos, salvos não estarão lá. E ele viu para onde o trono enviou aquelas pessoas, para o inferno. Nesta noite, você não precisa fazer parte da multidão perante o grande trono branco, se você abrir o coração para receber Jesus Cristo como seu Salvador. Vamos fechar os olhos